Oi, Olá, gente, boa noite. boa noite. Tirar a placa do café pra ele da frente. Bora tirar até a placa de lá da frente. O que é que tá acontecendo aqui pra você ver? Nada. Vamos lá, deixa eu admitir aqui todo mundo. Nossa sala de reunião. Tá bom de ouvir aí? Uma coisa grave. E aí, vocês estão me vendo bem? Tá tudo tranquilo? Bora Me ouvindo olha. também? Estamos Tá indo. tranquilo? Tá tudo bem? Tudo indo na quarentena? Tudo lindo. É. Vamos lá. Deixa eu aceitar todo mundo aqui na nossa sala de espera. E aí a gente já começa a nossa aulinha de hoje, tá? Ok. Ok. É legal. Olha aí, encomendo. O auge. O auge, mano. Acabou essa comida. Olha, salada de fruta, só de regime. Furar a moto do feio lá. Eu não acredito. Vamos lá, E gente. aí? Caralho. Vamos lá. Boa noite a todos os meus alunos. Estava com saudade de vocês, né? E aí, acho que Só tem que colocar só para o senhor falar. tem sim, eu vou colocar. Calma, Ah, Rosane. não. Vocês falam muito. Ativar. Pronto, tá todo mundo desativado o som. Peraí. Ligar pra ele. Desative o som de todos. Aí depois do. Não sei, tá esse nome de Desative o som de todos. Peraí. Quem tá falando ainda? Pronto, desativou todo mundo, né? Acho que desativou, ok. Vamos lá, gente. Já tava com saudade de vocês, né? Tu não estás me ouvindo, Rosângela? Peraí. Tá, Rosângela, tá me ouvindo? Tá, deixa eu pegar, vou desativar o som de todo mundo de novo. Não. Tá. Não, porque vocês conversam demais, vocês são mais bênção. Não, professor. Pronto. No mudo. Eu queria essa função na sala de aula. Essa função, desativar o som de todos. Ia ser a melhor função que existir na vida do professor, seria essa. Mas vamos lá, gente. Estava com saudade já de vocês. Olha que a pessoa, ela não satisfeita, ela manda mensagem. O aluno, ele não satisfeito do professor bloquear o microfone dele, ele manda mensagem. Olha a outra, Antônia. Mas vamos lá, gente. Estava com saudade de vocês. E, enfim, nesse nosso momento é importante com que a gente se cuide, mas ao mesmo tempo que a gente não perca aquilo que é de sempre valia para todos nós, que é o nosso conhecimento, tá? E principalmente, como eu falei para vocês, em sede de direito civil, por ser uma disciplina... Tá sem áudio, Rosângela? Vocês todos estão me ouvindo? Tá tudo ok? Quem não estiver me ouvindo, manda uma mensagem. Quem não tá me ouvindo. Na verdade, eu fiz uma besteira, porque, enfim, se a pessoa não tá me ouvindo, ela não sabe que ela teria que me mandar uma mensagem, mas ok.
enfim, peraí. Calma, gente, calma. Vamos lá. Gabriela, o áudio tá ok. Tô ouvindo, tá top, continua. Vamos lá. Né, Gabriel? E aguarde que hoje tem pergunta para ti, Gabriel. Hoje tem pergunta para ti. E eu vou saber se tu tá na aula ou não, porque aqui tem como ver. Vamos lá, gente. Então, é interessante fazer essa análise do direito civil e da forma como nós já havíamos trabalhado o direito civil, né? Pode mandar que eu sou... Deixa eu ver aqui o afronte. Olha, pode mandar que sou uma máquina de conhecimento. Então tá ok, bora lá. Então, assim, nós já fizemos uma análise inicial do direito civil, tá? Nós já fizemos uma análise com relação aos movimentos históricos do direito civil, né? Fizemos um recorte epistemológico, fizemos um recorte temporal com relação ao Código de 1916 e ao Código Civil de 2002, tá? Códigos esses que têm objetivos de proteção, objetos destinatários de proteção diferentes. O Código Civil de 1916, o destinatário de proteção dele gera muito mais o bem, a coisa material, né, em detrimento da pessoa. Já o Código Civil de 2002, em se tratando de direitos da personalidade, os destinatários desses direitos da personalidade é a pessoa natural, a pessoa jurídica e o nascituro. E aqui hoje, nessa aula, a gente vai começar a ingressar dentro do estudo da personalidade, tá? Como a gente já terminou essa parte histórica. Deixa eu ver ainda, desativar o som de todo mundo de novo, que já entraram mais gente. Fazer o início dessa análise terminada, essa parte histórica, começar a trabalhar o que é a personalidade. É um assunto que me deixa muita vontade de trabalhar, com a qual é uma experiência sempre única trabalhar direitos da personalidade. E aí hoje a gente vai iniciar esses estudos principiológicos, tá? Logo antes da gente ter esse momento de isolamento social, eu pedi para vocês fazerem um trabalho acerca da moral, da ética, né? E aí a gente verificou essas influências que poderiam de início serem positivas e serem também negativas quando da aplicação do direito da personalidade em determinado caso concreto, tá? Isso daí a gente já fez uma análise com relação a isso, tá? Agora, o que nós vamos trabalhar é o estudo do direito da personalidade em si. O que são esses direitos da personalidade, o que compõem esses direitos da personalidade, tá? E o porquê da existência desses direitos da personalidade dentro de uma legislação que trabalha a regulação de pessoas, regulação de relação entre pessoas e a regulação de pessoas e Estado, tá? Em um primeiro momento, a gente já vai deixar muito claro que os destinatários desses direitos que estão elencados como personalidade é a pessoa natural, a pessoa jurídica e o nascituro, tá? O que é, então, o nascituro? E aí eu vou só explicar para vocês rapidamente como é a metodologia que eu estou adotando nas aulas pela plataforma do Zoom, que é o seguinte: eu desabilito o áudio de todo mundo, tá? Para não ficar a voz cruzada. Quando o aluno tiver uma dúvida, ele ativa o áudio dele e diz: professor, quero lhe fazer uma pergunta. Aí ele faz a pergunta e desativa, porque senão vai dar retorno. Entendeu? Tranquilo assim? Podemos continuar? Tá? Se tiver dúvida, ativa o áudio, pergunta e a gente segue a aula. Tá bom? E depois, em alguns momentos da aula, eu vou ativar o áudio de todo mundo para a gente fazer um debate coletivo e depois desativo para a gente seguir de novo. Tá bom? Vamos continuar, então, assim. Então, é interessante nós começarmos a fazer uma análise, antes de entrar sobre direitos da personalidade, verificar a questão do nascituro. O que é o nascituro e onde, então, o nascituro se encaixa? É uma palavra meio complexa dentro do direito civil, tá? Que, na verdade, o que é o nascituro? Ele não é nem o bebê,
e também não é o embrião fecundado. Ele é a partir do embrião fecundado até a formação do bebê, tá? Antes de sair da barriga da mãe, após a fecundação e antes de sair da barriga da mãe, aquele que não basta apenas eu denominá-lo assim, mas aquele conjuntinho de células que está sendo ali formada, a ele eu vou dar o nome de nascituro, tá? Aquele bebezinho, o bebê, essa expressão bebê ou recém-nascido, ela só é utilizada quando já está fora do útero materno, tá? Quando ainda está dentro, é nascituro. Então, essa é a técnica jurídica correta a se falar. Então, aquele conjunto de células que está sendo formatada dentro do útero da mulher, quando da fecundação do óvulo, a ele eu vou dar o nome, vou denominá-lo de nascituro, tá? E aí nós vamos entrar em uma discussão, isso vai ser até objeto de trabalho de vocês no segundo bimestre, com relação aos direitos que concernem o nascituro. Por quê? O Código Civil, ele trabalha com duas correntes acerca dos direitos do nascituro, tá? Com duas correntes acerca do início da personalidade. Quando se inicia a pessoa, quando se inicia a vida da pessoa, para ela ser, então, destinatária de proteção desse direito da personalidade, tá? E aí eu estou falando pessoa natural, tá? A pessoa jurídica, ela tem um início de vida diferente, porque quando seus atos constitutivos são registrados na respectiva junta comercial. A gente vai dar mais lá para frente. Mas o Código Civil, ele adota que a personalidade civil da pessoa, ela começa do nascimento com vida, que é o artigo 2º do Código Civil, mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Então, o que significa esse mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro? Quem é esse nascituro? Então, como a gente estava falando agora há pouco, esse nascituro, ele não é nem aquele óvulo que está isolado, nem espermatozoide, não é o óvulo fecundado. Já é quando tem uma formação uterina, tá? Com a qual eu posso identificar um feto, tá? E esse feto, eu tenho feto e eu tenho bebê. O feto é quando ele ainda está no útero materno, tá? A partir do momento que ele sai, ele já não é mais um feto, já é o bebê. Então, aí é a técnica correta de nós denominarmos as coisas. Então, quais são esses direitos do feto, tá? Aí começa uma discussão interessante, porque o Código Civil fala que a lei, que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, tá? Aquele feto já nasceu? Não. Ele ainda está no ventre materno, ainda está sendo gerado, ainda está ali sendo aprimorado, né? Com suas estruturas fisiológicas sendo aprimoradas. Então, você pode perceber, de início, que o que faz essa diferença do Código Civil é que, para nós, para a nossa legislação civil, nós adotamos a teoria natalista, tá? Professor, que teoria é essa? Dentro do direito civil, nós temos duas teorias sobre o início da personalidade. Nós temos a teoria concepcionista e nós temos a teoria natalista, tá? O que quer dizer a teoria concepcionista? A partir do momento do encontro entre o óvulo e o espermatozoide, quando aquele óvulo ele é fecundado, tá? E quando ele se fecha para a nova fecundação, através ali da sua membrana, que é quando a sua membrana se fecha e nenhum outro espermatozoide consegue mais entrar naquele óvulo, ele se torna fecundado. Para a teoria concepcionista, ali começou a vida. Então, a partir dali, aquela célula ou aquele conjunto de células passa a ter direitos da personalidade.
tá? Para o nosso Código Civil, não foi essa a teoria adotada, tá? Tanto que, se vocês pegarem o artigo 2º do Código Civil, eu quero que vocês abram aí, nós trabalhamos com a teoria natalista. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Nasceu, respirou por um segundo, morreu, ela é destinatária de direitos da personalidade, tá? Porque isso vai implicar em uma série de fatores. Se já nasceu morta, se nasceu e depois morreu, ou se nem chegou a nascer ainda. Então, essa é uma análise necessária que nós estamos fazendo agora, tá? Até aqui, alguma dúvida? Quem tiver dúvida, ativa o seu áudio, fala dúvida, desativa. Tudo ok? Vamos. Alguém ativou. Quem foi? Eu queria saber o concepcionista. Então, a teoria concepcionista é justamente essa teoria que diz quando há o encontro do óvulo com o espermatozoide, quando há essa concepção, e aí eu formo o zigoto, a partir daí, dessa concepção, já se inicia a personalidade jurídica para a teoria concepcionista. O Brasil adotou outra teoria, que é a teoria natalista, tá? Que esse encontro de óvulo com espermatozoide não iniciaria a personalidade. A personalidade, ela só se iniciaria com o nascimento com vida, tá? Então, são duas teorias que são bem distintas entre si. Uma caminha para um lado, outra caminha para o outro lado, tá? E aí vejam que há uma necessidade de eu compreender essas teorias, porque se eu adoto, para mim, a teoria concepcionista, então o feto passa a ter tantos direitos quanto uma pessoa com vida, quanto uma pessoa já nascida em uma vida extra-uterina, tá? Uma vida fora do útero. Isso se eu adotar, então, a teoria concepcionista. Se eu adotar a teoria natalista, a personalidade jurídica, ela só começa a ser analisada a partir do nascimento em que aquele feto sai do útero e passa, então, a ter uma existência extrauterina, tá? E aí o Código Civil, ele já delimita o nosso próprio Código Civil no artigo 2º, que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. E nascimento com vida é objeto de apreciação da teoria natalista. Então, se vier na prova de vocês, de acordo com as normas do Código Civil de 2002 e com as compreensões de teoria natalista e teoria concepcionista, o Código Civil adota atualmente qual teoria para o início da personalidade civil? A teoria natalista, a teoria do nascimento com vida. Mas aí percebam que, dentre essa fecundação até o momento do parto e a existência extrauterina, aquele conjunto de células a qual eu denomino feto, ele vai sim ter proteção do Estado, tá? Um exemplo disso, e aí entra em uma série por isso que eu gosto de trabalhar isso, porque é um assunto interdisciplinar, entra em uma série de questões, como, por exemplo, os alimentos gravídicos, né? A mãe tem fortes indícios de que ela está grávida de determinada pessoa, e ela vai até a justiça e pede alimentos durante a gravidez, tá? E aí há uma discussão se esses alimentos, eles são para a mãe que está gestando ou esses alimentos já são direcionados para o feto. E aí eu vou ter que fazer uma conjugação justamente dizendo o seguinte, olha, em que pé o nosso Código Civil tem adotado como o início da pessoa civil, o início da personalidade civil, o nascimento com vida,
Na parte final do artigo 2º do Código Civil, ele fala que a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Tá? Então, se eu adotar essa teoria híbrida, tá? Que nós temos duas teorias e eu tenho uma outra, tá? Porque eu gosto assim, eu gosto de inovar. Então, eu tenho, de um lado, uma teoria que ela só diz assim: o nascimento com vida é que vai dar início à personalidade civil. Do outro lado, eu tenho uma outra teoria que ela diz não, é a partir da concepção. Desde a concepção, eu já tenho o nascimento com vida. Eu não sou nem da teoria natalista, nem da teoria concepcionista. Eu sou uma que está no meio, uma intermediária. Por quê? Vejam só. Se eu adotar extremamente a teoria natalista, eu vou estar, de algum modo, restringindo alguns direitos àquele feto. Tá? Se eu adotar a teoria concepcionista, eu já vou estar garantindo a ele todos os direitos como se pessoa viva fosse. Mas ele ainda não está numa existência extrauterina. Entendeu? Ele ainda não é uma pessoa que está vivendo de forma autônoma fora do útero materno. Então, eu não sou nenhuma teoria nem a outra. Eu sou no meio. Então, vejam só. O Código Civil, a regra é clara. Arnaldo, o Código Civil adota a teoria natalista. Nasceu com vida, iniciou-se a personalidade. Morreu 2 segundos depois. Já iniciou a personalidade e a personalidade teve fim com a morte. Mas ele nasceu e morreu. Se eu for adotar a teoria concepcionista, ele já existe desde a concepção. Vocês estão entendendo como é uma diferença entre uma teoria e outra, como causa confusão se eu for me filiar somente e exclusivamente a uma teoria ou a outra? Então, por isso que há necessidade de eu manobrar e saber manejar essas teorias, tá? Para poder resguardar o direito ao qual eu estou pleiteando, tá bom? E aí fica essa questão. Até aqui, nós temos alguma dúvida? Professor, Diga. se o nosso país adota a naturalista, por que é proibido o Não, aborto? natalista. Natalista. Por que é proibido o aborto? Então, vamos já chegar Vamos nesse saber. ponto. E isso daí, todos vocês ouviram, né? A pergunta dela foi a seguinte: professor, se no nosso país adota a teoria natalista, por que aqui é proibido o aborto? Veja, que aqui no Brasil, o aborto, ele não é de forma absoluta proibida, tá? Nós temos hipóteses em que tanto eu tenho o aborto quanto eu tenho a interrupção terapêutica do parto. Eu já conversei isso com vocês, não já? Sobre essas diferenças. Então, o Código Civil, ele trabalha justamente com a teoria com relação aos direitos da personalidade. O aborto, ele já está envolvido numa parte mais criminal, onde tem ali toda uma criminalização. Porém, eu consigo trazer isso dentro do direito civil, e por que eu não quero falar disso nesse momento? Porque será objeto de um seminário de vocês para a segunda avaliação. Se o Código Civil, adotando a teoria natalista, ou seja, onde a personalidade civil começa com a vida, se, então, a personalidade civil daquela mãe já começou, certo? Que ela nasceu, ela está até reproduzindo. Então, ela já tem ali um início pleno da sua personalidade. Agora, se o Código Civil adota, então, a teoria natalista, a mãe que tem o início pleno da personalidade pode sobrepor o seu direito de personalidade ao próprio corpo, que é um dos que nós vamos estudar para o segundo semestre, ou para o segundo bimestre, sobre esses direitos sob condição suspensiva de um nascituro, porque o Código não fala quais são os direitos do nascituro. O Código só fala, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.
E aí, o que que acontece? Há necessidade de se trabalhar e de se dizer o seguinte, tá, tudo bem, a mãe já tem um direito pleno, a sua personalidade jurídica plena. O nascituro tem a personalidade civil dele, aí é por isso que eu adoto a teoria intermediária, que ele tem personalidade civil sob condição suspensiva. O que é essa condição? O nascimento com vida. Se ele não nascer com vida, esses direitos que a ele seriam atribuídos não o serão, porque ele será, então, natimorto. Entendeu? E o cotejo que eu vou ter que fazer, o manejo que eu vou ter que fazer é de que o direito de próprio corpo, que faz parte do direito da personalidade da mãe, fere o direito à existência ou de um futuro, uma futura existência do nascituro, no caso do aborto. Entendeu? Só que isso eu quero trabalhar com vocês em sede de seminário e apresentação na forma de debate. Nós vamos ter 2 grupos em vários temas, e aí um grupo vai ser pró, o outro grupo vai ser contra essas questões, mas eu quero que de forma técnica essas questões sejam abordadas dentro do direito civil, tá? Utilizando essas questões do artigo 2º. O artigo 2º do Código Civil, ele dá margem para muita interpretação, mas de início para a nossa aula ele é importante porque ele delimita o corte que o Código Civil faz com relação ao início da personalidade, que é a personalidade se inicia com o nascimento com vida. E aí eu trago para vocês uma questão, tá? Como a gente vai auferir se essa pessoa, se esse... Opa! Acho que eu voltei. Estou com 20%. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Como é que a gente vai auferir se essa pessoa nasceu com vida ou não? Tá. Deixa eu só colocar aqui o meu carregador. 2 aulas seguidas, o coitado do celular não aguentou mais. Peraí. Tadinho dele. Só um instantinho. Pronto, estamos aqui de volta. Todos vocês estão me ouvindo? Que agora eu tive que tirar o microfone, mas dá para ouvir tranquilo, né? Gente, a Apple é uma empresa que é misericórdia. Ela, tipo, ou você carrega o seu celular ou você usa seu fone de ouvido. Então, eu estou, assim, um pouco indignado neste momento. Mas digo que vou comprar um fone de ouvido Bluetooth para a gente conversar melhor sobre isso. Mas vamos lá. Então, onde eu parei? Tá. Como então eu vou oferir se essa pessoa nasceu, esse serzinho, ele nasceu com vida ou não, tá? Existe um exame dentro da área de perícia médica, tá? Chamada docimásia hidrostática de Galeno, tá? É um nome longo, anotem porque é importante, tá? Docimásia hidrostática de Galeno. Galeno é o nome da pessoa que descobriu esse exame. Então, por isso que esse exame, a docimásia hidrostática, ela foi batizada, inclusive dado o sobrenome dela ao cientista que descobriu a docimásia, como verificar se a pessoa nasceu com vida ou não. E como é que é analisado isso, tá?
Basicamente, quando a pessoa nasce, se ela morre logo após o nascimento, se aquele feto tem uma vida extrauterina e ele morre, para fazer essa análise, se ele já nasceu morto ou se ele viveu e morreu, fazem uma perícia, pegam um pedacinho do pulmão, tá? Desse bebê, eles colocam numa lâmina, tá? E vão auferir se há ali oxigênio ou não. Se aquele pedacinho de pulmão ele flutuar dentro de um líquido específico que eles têm lá com a densidade para fazer essa análise pericial, significa então que entrou oxigênio no pulmão, que a pessoa respirou e morreu. Então o Código Civil adota essa teoria, tá? Então a dossimase hidrostática é justamente nesse sentido, para verificar se a pessoa nasceu e depois morreu, ou se ela já nasceu morta, tá? Porque se ela já nasceu morta, nem se iniciou a personalidade civil. Porque conforme nós já vimos no nosso artigo 2º, a primeira parte do Código Civil, a personalidade civil da pessoa, ela começa do nascimento com vida. Mas se ela nasceu, viveu e depois morreu, então a ela será atribuída a personalidade porque ela nasceu e viveu, e depois nós vamos, por mais que essa vida dela tenha durado 1, 2, 3, 4, 5 segundos, mas nós vamos atribuir a ela a existência, a personalidade civil, os direitos da personalidade, e depois nós vamos terminar esses direitos da personalidade com a morte, tá? Mas é muito importante analisar se aquele feto chegou a respirar ou não. Porque aí, por exemplo, pode cair numa prova. A pessoa estava grávida, tá? Olha, gente, quem quiser falar, não precisa essa palminha não, tá? Quem quiser falar, só liga o áudio e fala, professor, quero perguntar. Não precisa essa palminha não, porque aí, enfim, eu não olho a palminha. E aí, o que acontece? Pode vir, por exemplo, numa prova o seguinte sentido. Foi feito o exame de dossimase hidrostática, tá? E foi verificado que aquele feto não chegou, ele nasceu, mas não chegou a respirar, não chegou a ter vida extrauterina, tá? Ele iniciou ou não a sua personalidade civil? E aí você vai ter que responder se ele iniciou ou não sua personalidade civil. Vocês estão compreendendo? Até aqui tá tudo tranquilo? Eu vou ativar o áudio de todo mundo, tá? Aqui, pra gente conversar. Ó, aumentar aqui o volume do celular. Peraí. Será que ele é frouxo, hein? Por causa do teu pai, Jesus. Isso, velho. O que foi? Eu não ouvi. Pra que isso? Vamos lá. Alguma dúvida até então? Professor, Diga. se o feto ele respirou, então a personalidade civil dele foi realizada, mesmo que ele tenha morrido logo depois? Se o feto respirou, vocês estão me ouvindo legal, né? Então, se o feto... Vamos fazer silêncio. Fazer silêncio. Se o feto ele chegou a respirar, tá? Ele nasceu. Ele iniciou a sua personalidade, tá? Então, deixa eu até desligar aqui. Desligue, professor, desligue. Diga, o pessoal conversa. Ah, vocês são uma benção. Olha, o outro até já saiu da reunião. Então, vamos lá. Se aquele feto, ele nasceu, tá? Ele saiu da vida extrauterina, mas não respirou, ele não iniciou sua personalidade, tá? Agora, se o feto nasceu e respirou, aí ele iniciou o seu direito, a sua personalidade civil. Aí ele se tornou pessoa natural, que é diferente do nascituro. Uma das 3 destinatárias
dos direitos da personalidade. Quais são? Pessoa natural, pessoa jurídica e o nascituro. Sendo que esse nascituro, conforme eu estou dizendo para vocês, é a teoria híbrida, que são direitos da personalidade sobre condição suspensiva. Qual é a condição suspensiva? Ele só vai adquirir aqueles direitos da personalidade quando ele nascer com vida. Até lá, ele tem direitos em potencial. Tá bom? Perfeito. A outra já colocou aqui entendido melhor que na sala. Então, ótimo. É porque eu quero ver se eu vou arranjar uma função de botar todos vocês no mudo, assim, quando eu estiver na sala de aula. Então, vamos lá. Professor, você fez uma tarefa desse assunto? Não, com relação a isso, a esse assunto, nós vamos trabalhar a respeito em seminário, tá? Semestre passado eu trabalhei com a minha turma de Direitos da Personalidade, tá? Foi muito interessante, em que a gente abordou as duas teorias, tá? Trabalhamos questão de nome, de identidade de gênero, de discussões sobre início e fim da vida, tá? O Erasmo, quer falar, Erasmo? Professor, no caso do bebê e ele morrer logo em seguida, que problemas isso pode acarretar, assim, em questões jurídicas? Tá, vamos lá. Quando vocês quiserem falar, não mande essa mensagem aqui embaixo que eu não vou ler. Liguem o áudio de vocês, tá? E aí é melhor. Oi. Peraí, o Erasmo tá perguntando. Fala. O senhor passou uma atividade na Uhum. última. E nessa atividade, ela tá, tipo, pela minha pesquisa, saiu. Tudo isso que o senhor está explicando agora tá sendo tipo uma revisão. O senhor, tudo que o senhor está falando estava dentro dessa atividade que o senhor mandou a gente pesquisar. Por isso que eu acho que a menina perguntou, né? Se o senhor tinha passado... sim. É porque eu adoto aquela teoria do seguinte. Eu mando vocês pesquisarem o assunto da próxima aula, tá? Que seria a teoria concepcionista e teoria natalista. E aí, quando eu der a aula, quando vocês vierem com as dúvidas, aí a gente vai respondendo de acordo com a aula, entendeu? Mas trabalho específico para isso, a gente vai ter um maior, que vai ser um seminário específico para trabalhar essas duas teorias, tá bom? Aí o senhor passou 3 perguntas, que foi quando começa a personalidade, a vida e a capacidade. Aí eu acredito que dentro dessas 3 perguntas está todo o assunto que o senhor está mencionando agora. Eu acredito que ela meio que perguntou. Sim. É justamente porque eu mando vocês estudarem o que nós vamos trabalhar na aula seguinte e aí a gente vai tendo essa metodologia, que foi aquilo que a gente combinou no início do semestre. Eu acho que era mais ou menos isso que ela queria falar. Isso. Então, mas aí nós vamos ter uma outra atividade no segundo bimestre, tá? Que ela vai ser mais específica e vai ser maior. Agora, deixa eu voltar para a pergunta do Erasmo. Foi tu perguntar, Erasmo? Mesmo, desculpa. Foi, caso o nascituro nascer e logo após morrer, ele vai ser considerado uma criança viva e tudo mais, vai ter todos os seus direitos. Não, ele respirou? Pois é, ele respirou, nasceu e logo após morreu. Aí eu queria saber quais seriam as consequências jurídicas que poderiam ser acarretadas por isso. Tá, perfeito. Olha, a pergunta basicamente é justamente por isso que é necessário a gente analisar se uma pessoa nasceu viva ou não. Vou te dar um exemplo, Erasmo. Eu tenho aqui um filho, tá? E se ele nascer com vida e depois morrer, o meu patrimônio, em tese, se tem uma herança, tá? Eu tenho... Tá aqui. Eu estou gestando uma criança, tá? E o pai dessa criança faleceu, tá? Essa criança, em tese, aqui na minha barriga, se ela nascer com vida e depois morrer, parte da herança vai para ela e como ela morreu, volta para os herdeiros dessa criança. Tu estás entendendo? E aí, quem vai ser o herdeiro dessa criança? Essa criança tem descendente? Não, porque ela acabou de nascer. Essa criança tem irmão?
Vamos analisar se ela tem irmão. Essa criança tem pai e mãe? Não. Um já morreu, tanto que veio a herança para ela. Então, a herança passa para a criança e depois volta novamente. Vocês estão entendendo? Eu queria ver aqui uma possibilidade de, na próxima aula, eu trabalhar com uma lousa digital. Porque aí eu quero explicar com vocês, porque, na verdade, a única questão, Erasmo, que isso vai influenciar é imposto de transmissão, causa-morte e doação. Tá? É imposto que o Estado cobra. Porque, presta atenção, na hora da abertura de uma sucessão, que a gente sempre trabalha isso, o direito das sucessões, que é quando a pessoa morre. Tá? Se essa criança ela nasce com vida, ela adquire direitos. Ela adquiriu direitos, 5 segundos depois ela morreu. Ela vai repassar esses direitos para alguém. E aí a gente vai analisar quem são os herdeiros dessa criança. Tá? Agora, se ela nasce morta, ela não chega a ser receptora de direitos. Ela não recebe determinados direitos, principalmente de cunhos patrimoniais. Entendeu? Então, se tem uma herança que viria para ela, se ela nasce morta, essa herança já não vai mais para ela. Entendeu? Por exemplo, tá o pai, a mãe. E aí, o pai morre, mas a mãe tá grávida. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer aqui, vamos exercitar o nosso lóbulo frontal, que é o da criatividade. Eu tenho o pai e a mãe, tá? E aí, o que acontece? Esse pai engravidou a mãe, tá? E a mãe está gestando um feto, tá? Só que esse pai morre. Esse pai não tem mais ascendente, não tem irmão, não tem mais nada. Pela ordem sucessória, quem seria herdeiro desse pai? O cônjuge, que seria essa mulher, em concorrência com o descendente, em concorrência com o cônjuge. Então, metade viria para essa mulher e metade iria para essa criança, tá? Só que, preste atenção, se essa criança nasce morta, a integralidade já vai para a mãe. Porque eu não tenho mais com quem dividir, não são duas pessoas com quem eu vou dividir, eu só vou dividir com uma. Agora, preste atenção, se essa criança nasce, aí eu pego a herança e divido. Um pedaço vai para a mãe, um pedaço vai para a criança. E essa criança morre, esse pedaço respectivo à criança volta para o seu herdeiro. Que aí, quem é que vai herdar dessa criança? Como ela não tem irmãos, ela não tem descendente, volta para o ascendente, mas o pai morreu. Então, a mãe acaba ficando, na prática, das duas formas, ela vai ficar com a integralidade da herança. O problema é que eu vou ter duas transmissões. Se essa criança nascer viva, eu vou ter uma transmissão para a criança, que durou 5 segundos, mas durou, e eu vou ter uma transmissão da criança para a mãe. Então, vou pagar 2 impostos. Entendeu? Agora, se a criança nasce morta, eu só tenho uma transmissão direta, que é da mãe. Aí eu só pago um imposto de transmissão, causa-morte e doação. Tá? Na verdade, estratégia do Estado para ganhar dinheiro, óbvio, tá? Isso daí o Estado não é besta nem é nada, mas se faz necessário também esse estudo, não somente para as questões patrimoniais, mas com relação, por exemplo, a outros direitos da personalidade, só mesmo se a criança nascesse viva. Tu estás entendendo? Por exemplo, o direito de, por exemplo, atribuir a questão do nome, né? A criança nasceu viva, nasceu morta. Isso daí não vai influenciar, entendeu? Isso daí, porque já é direito do nascituro. Tu estás entendendo? Então, por exemplo, eu posso dar um nome para essa criança, mesmo ela nascendo viva ou nascendo morta. O que vai impactar essa noção, se ela nasceu viva, se ela nasceu, viveu e morreu, ou se ela já nasceu morta, é mais em questões patrimoniais, entendeu? Que ainda é um pouco resquício que eu expliquei para vocês no nosso Código de 1916, que ainda buscava trazer essas questões patrimoniais até então como prioridade, tá? Mas de uma ordem prática, é necessário mais para uma questão sucessória, saber se ela nasceu viva ou se ela já nasceu morta, tá bom? Até aqui tudo ok?
Quem tiver dúvida, ativa o áudio, faz a pergunta e desativa, tá? Tudo tranquilo. Gente, eu queria saber por que eu só vejo a fotinho de vocês. Iris, Raina, Antônia. Porque a gente tá no Tribufu. Ah, porque vocês Como interromperam acabar o vídeo de assustando. vocês. É porque não ligaram. Aí Ah, você... Não, eu tô muito desleixada, tá bom. o seu consegue. Olha, a Rosane eu tô vendo aqui. Gabriela. Rosiane, o teu áudio tá desligado. Tu tá falando, o teu áudio tá desligado. Tô ouvindo tudinho. Eu tô falando sozinha. Tava falando sozinha, porque teu áudio tava desligado. Gente, eu quero essa função na sala de aula, urgente. Preciso. Necessito. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouco, tá? A respeito dos direitos da personalidade, que são interessantes, tá? De início, eu queria que vocês verificassem, começassem a traçar pesquisas sobre isso, porque é muito importante. Já sabemos que a personalidade civil, liguem os áudios de vocês. Eu já liguei. Qual é a teoria que o Código Civil de 2002 adota? Qual a teoria que o Código Civil de 2002 adota? Ah, já sei, pera lá. Cadê? Gabriel, me responde essa, Gabriel. Tá fácil demais. Qual é a teoria que o Código Civil adota? Acertou, miserável. Ele tá com o Google ligado. Ele tá com o Google ligado. Eu falei pra ele no WhatsApp. Tá no Google, tá no Google. Tá no Google. Então, vejam, gente, a teoria que o Código Civil adota é a teoria natalista, tá? Essa teoria... Olha, meu pai coroado. Meu Jesus. Alguém bloqueia esse menino, por favor. É brincadeira. Coitado. Quem é que tá falando? Quem quer falar aí? Quem queria falar alguma coisa? Sou eu. Carlito, Diga. o aluno. Carlito que tá surgindo aí. Eu quero falar. Tudo bem, gente? Carlito! Eu não consegui virar meu telefone ainda para ficar na posição. Tá, fala. Pessoal, boa noite. Primeiro entrando Boa para dar noite. um alô para vocês. Boa noite. Todos bem, espero que estejam todos em casa. A gente sabe que Paitetuba ainda não tem nenhum caso, né? Em Belém nós já estamos com 19 ou 16. A situação tem ficado bem complicada, mas o que eu quero falar para vocês é que a gente está buscando fazer de tudo para que a gente possa levar a melhor aula, conduzir os trabalhos da melhor maneira possível, tá bom? Agradecer ao professor Saulo, à professora Paula, que estão estreando hoje a plataforma com vocês, tá? Espero que vocês consigam acessar. Aquele aluno que não conseguir acessar, ele vai poder depois baixar lá para assistir na plataforma online, tá? E eu espero que dê tudo certo, que a gente brevemente possa voltar a estar juntos, tá bom? Qualquer coisa, vocês têm meu telefone, tem o telefone da Beth, a gente está lá à disposição para atender vocês, tá? E é isso, professor. Agora, obrigado, professor Carlito. Tá? Beijo, pessoal. Qualquer coisa, me procurem, tá? É Tchau. nóis. Tchau. Deixa eu sair aqui. Hello. Já posso perguntar? Ponto. Pergunta. Porque foi Pergunta, assim. mulher. Fala alto, por favor. Oi? É assim, professor. Oi? Tá de ouvir. Peraí. Eu vou desativar e aí tu ativa o teu. É o melhor. É assim, professor. Na minha pesquisa, quando eu pesquisei sobre a personalidade, apareceu de fato o artigo 2 do Código Civil. Porém, eu li que a Maria Helena Diniz, ela adota a teoria concepcionista, porém de uma forma diferente. Tipo, ela menciona que ela classifica a personalidade jurídica. Isso que eu achei um pouco redundante, né?
eu acho que é essa palavra, que ela fala personalidade jurídica, sendo que a gente estava falando provavelmente da civil. Eu queria saber se tinha, assim, diferença entre um termo ou outro, porque ela diz que existe uma formal e uma material. Só que ela, tipo, não conseguia achar uma relação dessa formal e dessa material. É baseada na concepcionista, mas de que forma seria essa formal e material? O que a Maria Helena faz? Ela deu uma misturada e nesse momento ela não foi muito feliz quando ela fez isso. Por quê? Uma coisa é quando eu falo para vocês que a minha teoria ela não tem nada a ver com a da Maria Helena, tá? Eu adoto a teoria híbrida, que é nasceu com vida, plenos direitos da personalidade civil, pleno início da personalidade civil, mas ainda não nasceu com vida, você tem direitos em potencial, tá? Porque senão eu estaria comparando esse feto com uma pessoa que já tem personalidade jurídica completa, ampla e restrita, tá? E isso é inadequado tecnicamente, ok? O que eu tô falando para vocês é que quando a Marina ela faz isso, ela diferencia a personalidade civil em uma personalidade civil jurídica e uma personalidade civil material. O que seria a personalidade civil jurídica? É essa que está na lei, é essa que diz quando começa e quando termina, tá? O que seria essa personalidade material, essa personalidade civil material? Seria quando aquele ser ele já pode ser destinatário de direitos. E aí ela, em algum dos, eu tenho o livro que ela utiliza, tá? É inclusive um dos meus livros de cabeceira para estudo, mas aí a gente pode discordar claramente. E aí o que ela utiliza? Por exemplo, a questão dos alimentos gravídicos, a questão de que aquele nascituro ele pode ser um possível herdeiro, eu posso deixar, olha, tá gestante, eu vou morrer daqui a pouco. Por o teu filho, eu vou deixar 500 mil reais. Mas perceba o seguinte, que se o teu filho não nascer com vida, essa herança ela vai voltar para o Monte Mor, entendeu? Que é o que a gente chama do patrimônio global. Então, assim, mas a Maria Helena, ela diz, só pelo fato desse feto, desse nascituro, já poder figurar em algumas relações jurídicas, tá? Como parte, ele é um destinatário, por exemplo, de uma herança. Ele pode ser destinatário de alimentos gravídicos. Aí a Maria Helena faz um corte e diz que só pelo fato de ele figurar como parte que pode ser credora, ela pode vir a ser destinatária de alguns direitos, eu tenho então uma divisão. Ela não tem personalidade jurídica, mas ela já tem uma personalidade material. Essa teoria híbrida é adotada pela Maria Helena, tá? Que é uma teoria que é respeitada por outros juristas, mas eu não concordo, tá? A minha teoria é que exista os direitos da personalidade, nasceu com vida, personalidade civil plena e restrita, mas até o momento desse nascimento, aqueles direitos serão em potencial. Até porque, senão, se eu adotasse que o nascituro já teria personalidade civil, personalidade material, eu poderia então dizer que ele é destinatário do direito à vida. E aí eu estaria indo de encontro com o meu discurso que é pró-aborto, entendeu? Então, é por isso que se faz necessário um respeito às teorias, mas a teoria que eu adoto, como eu adoto essa relativização dos direitos da personalidade pela autonomia da vontade, então, a teoria que eu ensino, eu digo todas as que existem, de um modo geral, no direito civil, mas eu digo qual é a que o professor de vocês adota, tá? Que é que o professor de vocês adota é essa teoria híbrida, que é uma teoria natalista, tá? E com relação ao feto, com relação ao nascituro, esses direitos que o Código Civil, no artigo 2º, põe, são direitos da personalidade em potencial. Eles só vão começar a surgir efeito no mundo jurídico quando essa criança, esse feto, nascer,
tiver uma vida extrauterina e respirar. Porque ele pode ter uma vida extrauterina ainda sobrevivendo através do cordão umbilical e da placenta, tá? Mas ele precisa respirar para poder ser considerado uma pessoa extra, com uma existência extrauterina. Perfeito? Até o que ok? Então, vamos lá. Então, gente, o que eu queria conversar com vocês também a respeito disso é sobre alguns direitos da personalidade que nós vamos estudar, tá? E que desde já eu quero que vocês comecem a pesquisar mais a fundo, porque esses direitos da personalidade, eles vão ser objeto de um seminário com apresentação para o segundo bimestre, tá? E esse seminário ele tem uma pontuação assim considerável, tá? São alguns direitos da personalidade que nós vamos estudar. Anotem aí, por favor, tá? Quando vocês disserem já, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, tá? Nós temos o direito ao nome. Nós temos o direito à vida. Nós temos o direito ao próprio corpo. Esses são alguns direitos da personalidade que a gente consegue extrair, tá? Nós temos o direito à imagem. Nós temos direito à autonomia privada. E aí, o que eu vou fazer? Na plataforma, deixa eu ver se eu consigo... Vocês conseguem ter acesso à plataforma da Examais daí, de vocês já? Professor? Professor? Diga, estou lhe ouvindo. Pode repetir a primeira? Nome. Direito ao nome, né? É isso. Nome. Sim, Isso. sim. Tá. Eu só vou ver se eu consigo fazer agora o upload de um livro do professor Anderson Scribe, que ele é um autor sensacional, que eu havia mandado para o pessoal do semestre passado. E aí são os direitos da personalidade. Eu quero que vocês façam o trabalho em cima do livro dele, tá? Só um instantinho aqui. Como é o nome do livro, professor? Direitos da personalidade. Anderson Scribe. Procurem aí, deixa eu só colocar aqui. Direitos da personalidade. E aí ele tem na internet, vocês podem verificar se vocês encontram, fazer cópia, tá? Tem na internet os resumos dele. Qual é o nome do Direito autor? da personalidade. Deixa eu só virar aqui a minha câmera, que eu vou mostrar para vocês. Tá? O livro é este aqui. Tá? Vocês conseguem ver aí? Tranquilo, né? E esse aqui é o nome dele. Peraí. Aí, ó. Professor, Diga. eu acredito que fica um pouquinho difícil da gente conseguir imprimir agora um livro na nossa cidade. Não, não é imprimir o livro. Você não vai precisar imprimir o livro. O que eu tô passando para vocês é porque no segundo bimestre, para a segunda avaliação, a gente vai abordar alguns textos do professor Anderson Scribe com relação a direitos da personalidade, entendeu?
E aí vocês vão precisar, não é agora, entendeu? Só estou mostrando para vocês tentarem ter acesso ao livro. E aí, com base nesse livro, vocês vão fazer as pesquisas de vocês com base no livro do professor Anderson. E aí a gente vai fazer os seminários em sala de aula. Compreendido? Quem estava com a dúvida? Sim, professor. Tá ótimo. Deixa eu só pegar aqui. E... Deixa eu botar Anderson. Porque aí lá eu já tenho quais são os tópicos do trabalho que eu passei para o semestre passado e foi muito interessante, tá? Só não quero que vocês conversem com os alunos do semestre anterior a respeito disso, porque senão não vai adiantar, né? A pesquisa não vai adiantar de nada. Gente, eu só acho que eu já consegui o livro, ó. Vou enviar se eu conseguir. A minha filha, ela é muito hacker. Eu tenho meus alunos, eles são muito hackers. Mano, Já enviou lá. olha a outra. Já conseguiu. A gente indica o livro para o aluno, ele é uma bênção. O aluno é uma glória, Jesus. Aleluia. Bora lá. Sim, gente, a gente vai trabalhar, tá? A questão... Já falei para vocês do direito ao próprio corpo, né? Já trabalhei com vocês a questão do nome, já, né? Então, vamos lá. Vamos aqui pela ordem do livro, que eu gosto. Direito ao próprio corpo. Anotem aí, tá? Direito ao próprio corpo. Direito à honra. Direito à imagem. Privacidade. Vocês estão anotando? É para vocês anotarem. Nome. Professor, só não vai ter como Oi. anotar na ordem. Não vai ter como anotar na ordem, né? Porque o senhor já havia falado alguns. Então, estou anotando tudo embaixo. Não é na ordem. Não é na ordem. É só, são esses direitos que a gente vai trabalhar. O que eu quero que vocês pesquisem é já a respeito desses direitos. Comecem a ler um pouco esses direitos, que eles vão ser... A cada aula que nós vamos ter, nós vamos trabalhar um desses direitos, entendeu? Direito ao nome, depois extinguir todo o direito ao próprio corpo, depois extinguir todo o direito da privacidade, todo o direito à imagem, assim sucessivamente. O que eu quero é que vocês já comecem a se inteirar um pouco a respeito desses direitos, tá? Porque é importante, como eu falei para vocês, sempre eu gosto de passar o que a gente vai trabalhar na aula seguinte, tá? Então, como eu já havia falado para vocês, vocês acrescentem, né? Alguém me mandou aqui uma mensagem no bate-papo que nome, próprio corpo, imagem, autonomia privada. Isso. Aí acrescenta honra, acrescenta privacidade, acrescenta identidade pessoal e só. Você já tinha o nome, próprio corpo, imagem, autonomia privada. Aí acrescenta honra, imagem, isso. Privacidade, identidade pessoal. Perfeito. Perfeito. Tá? Então, pronto. Então, a gente vai começar a trabalhar com o livro do professor Anderson, tá? Que é um grande civilista, uma potência dentro do direito civil. E a gente vai começar a destacar um pouco sobre esses direitos. Hoje, a gente já vai começar a trabalhar esses direitos, tá? Então, vamos lá. Um dos primeiros direitos da personalidade com o qual... Oi. Desculpa lhe atrapalhar. Como eu tinha Sem baixado aqui o livro, eu baixei um de capa rosa. Será que é o mesmo? Vou ver se eu consigo lhe mostrar. Meu Deus. Deixa eu ver.
Calma aí. O pessoal não pode É mandar porque como eu tô no celular, só aparece de 3 em 3 para mim. Aí eu tenho que virar a sala de reunião. Deixa eu ver se eu te acho, mulher. Pera lá. Mas o Anderson, ele tem aquele livro. É só esse livro. O Direito à Personalidade é só esse livro. Entendeu? É, porque Então, aqui tá assim, o nome dele, né? Direito à Personalidade, Anderson Scriber, só existe um. Pense num homem que tem um nome difícil. Quando eu falei com ele, eu falei, amigo, deixa eu te falar uma coisa. É impossível plagiarem esse livro. Porque o teu nome já identifica o livro. É Direito à Personalidade. Então não Então, importa Direito da Personalidade, Anderson Scriber, é esse o livro que a gente vai trabalhar, tá? E aí, um dos primeiros direitos que eu gosto de trabalhar, por isso que eu falei para vocês que não precisava a questão da ordem, tá? É o direito ao próprio corpo. É um direito com o qual eu tenho uma identificação muito grande, até porque é parte do objeto do estudo do meu mestrado, que é justamente esse direito da pessoa ser senhor ou senhora do próprio corpo, da sua própria existência, tá? E aí percebam que eu gosto de fazer, logo de início, uma análise marxista do feminismo liberal. Então parece a Sâmara, né? É muito engraçado. Ou seja, a Sâmara, ela é maravilhosa, gente. Já depois eu tenho uma série de indicações de livros para vocês, tá? Em que logo no início, e aí eu vou falar principalmente as minhas queridas alunas, tá? Logo no início, o corpo de vocês não pertencia a vocês. Ele pertencia ao marido e ao Estado, principalmente no que tange o útero. A mulher era tida com caráter reprodutivo na época de uma sociedade pré-capitalista, tá? Então, a autonomia da vontade, eu gosto de fazer esse trabalho um pouco mais histórico da autonomia sobre o próprio corpo, porque isso influencia muito na temática feminista, tá? E aí, o que acontece? A mulher, o útero da mulher não era de propriedade dela, era de propriedade do marido, porque a mulher era utilizada apenas para a perpetuação da espécie e da propriedade naquela família, tá? E com isso, tanto o marido quanto o Estado que comandavam quando a mulher tinha ou não que engravidar, ou se ela estava grávida, se ela podia ou não interromper a gestação, tá? Então percebam que aí nós já temos uma flexibilização muito remota desse direito de autonomia da mulher sobre o próprio corpo, entendeu? Para mim, a mulher ela tem autonomia plena, o homem tem autonomia plena, as pessoas têm autonomia plena sobre o próprio corpo, desde que não prejudiquem interesses de terceiros, não prejudiquem bens jurídicos de terceiros. Professor, eu quero me jogar de um prédio. Tá, te joga. A vida é sua, a existência é sua. Professor, eu quero botar 10 piercings na minha testa. Põe. Você nem se dá para botar. Mas põe. O corpo é seu. Esse direito, ele é tão inerente à personalidade civil que não tem como eu trabalhar a personalidade civil se a personalidade civil, raciocinem agora comigo, se a personalidade civil, um dos destinatários da personalidade civil é a pessoa. Pessoa essa que eu estou trabalhando aqui com vocês ainda, a pessoa natural. Se eu tenho essa pessoa natural como uma das destinatárias da personalidade civil e o direito ao próprio corpo está dentro do rol, que não é taxativo, tá? É meramente exemplificativo. Eu posso ter outros direitos da personalidade elencados ali dentro. Mas,
se esse direito da personalidade, o destinatário é a pessoa, ela é que deve ter o comando e o manejo exclusivo desse direito que ela é destinatária, que lhe compete. E sendo o direito ao próprio corpo um dos direitos da personalidade, não cabe a terceiros, e muito menos ao Estado, dizer como que você vai exercer esse direito de autonomia sobre o próprio corpo. Por isso que eu gosto de debater muito, e é um dos primeiros direitos que eu já coloco para análise dos direitos da personalidade em espécie, porque é um dos que mais me chamam a atenção. E são, até hoje, dentre os direitos da personalidade, este direito ao próprio corpo é o que hoje é o mais, como eu posso dizer, não negado. Porque o Estado ele não é besta de negar o direito à autonomia privada. Mas é um direito que ele tem barreiras mascaradas. Por exemplo, a questão do aborto. A questão do aborto, ela é uma barreira à autonomia sob um véu de legalidade. Ah, você não pode abortar. Mas por que eu não posso abortar? Porque está na lei que você não pode abortar. Que você só pode interromper aquele parto, independentemente aí. E aí a gente já fez essa diferença entre aborto e interrupção terapêutica do parto. Que você só pode fazer essa interrupção da gestação, seja ela pela via do aborto ou pela via terapêutica, sobre um véu de legalidade, sobre um manto de legalidade. Isso nada mais é do que o Estado relativizando o exercício de um direito da personalidade que compete a quem? A própria pessoa natural. Então, percebam, aí, desde logo, uma observação de que muitos dos direitos da personalidade que nós vamos trabalhar, e é por isso que eu estou dizendo para vocês já fazerem uma leitura prévia, porque vocês vão perceber que muitos desses direitos da personalidade, nome, imagem, honra, privacidade, próprio corpo, autonomia, enfim, eles são modulados. O exercício dele é modulado pelo Estado. E isso é inadequado. Isso não pode acontecer. Porque se o destinatário do direito da personalidade é a pessoa, a teoria que deve ser adotada a respeito disso é de uma autonomia. Desde que essa pessoa não prejudique outro interesse, outro direito da personalidade, ela possa o exercer de forma ampla e restrita. Tá? Então, já deixo aí essas observações para os estudos de vocês, tá? A respeito desse logo nosso primeiro direito a ser analisado, que é o direito ao próprio corpo. Porque, percebam, se, como eu estou falando para vocês, o direito da personalidade, ele diz respeito à pessoa a qual ele é destinatário, essa pessoa, inclusive, é quem pode modular seus efeitos. Professor, o que o senhor quer dizer com isso? Que eu, sendo destinatário dos direitos da personalidade, e aí já trabalhando o direito ao próprio corpo como um direito da personalidade em espécie, eu posso modular este meu direito ao próprio corpo. Em que sentido? Posso fazer limitações. Posso doar, por exemplo, eu sou obrigado a doar um fígado, a parte do meu fígado? Não. Mas se eu quiser doar, eu posso doar. E aí percebam que, sob um manto da legalidade, tá? Sob um véu de legalidade, o Estado traz essa determinada limitação. Lembrem que eu pedi para vocês estudarem a interferência da ética, da moral, dentro do estudo do direito da personalidade. Por quê? Quer dizer, então, que para eu doar um órgão, que é uma modulação do meu direito da personalidade ao próprio corpo, é legal. Eu posso fazer essa doação. Mas eu não posso fazer uma interrupção de uma gestação. E aí vocês percebem que são direitos ao próprio corpo, tratam-se do mesmo direito da personalidade,
Só que um está sob um manto da legalidade, um manto de aceitação estatal, e o outro está sob repressão estatal. Tá? Justamente por quê? Por interferência ética e por interferência moral daqueles que fizeram a lei nesse sentido. Tá? E aí, por isso que vocês, como juristas, eu não gosto nem de falar operadores do direito, porque o direito ele é feito por nós, ele é feito por quem estuda. Então, nós, como juristas, compreendam-se vocês não como meros operadores, como se vocês pegassem um livro e fizessem o que está aqui escrito letra morta. Isso é um operador. Ele pega e apenas manipula. Nós aqui, todos nós, e é o que eu quero que vocês sejam, juristas, que vocês construam também o direito. E por isso que nós, juristas, compreendemos e temos que lutar no sentido de que essas influências externas ao direito, influências econômicas, influências políticas, influências religiosas, influências morais, influências éticas, elas sejam colocadas à parte. Elas sejam extraídas do rol de interpretação do legislador. Tá? Quando o legislador está fazendo uma lei, quando uma lei precisa ser estabelecida, quando um regramento precisa ser estabelecido, e principalmente um regramento que diz respeito a direitos da pessoa, esse regramento tem que ser manejado por juristas, com base em normas pré-determinadas. E essas normas pré-determinadas são outras normas também feitas por juristas. Não são normas pré-determinadas porque eu acredito que isso aqui é o certo, porque eu acredito moralmente que isso aqui seja o errado. Não. Essas normas têm que ser construídas e o exercício desse direito ele tem que ser garantido de modo isonômico, tá? E a autonomia privada, o direito ao próprio corpo, é um dos que mais se destacam, porque, ora, ele é relativizado em favor do Estado, o Estado permite essa relativização, ora, o Estado nega essa relativização com base em argumentos éticos e morais, tá? Então, eu já deixo também essa questão de, aproveitando os estudos a respeito dos reflexos da ética e da moral dentro dos direitos da personalidade, para que vocês complementem e utilizem o estudo como de uma forma integrativa, tá? Nenhuma aula é dada de forma isolada, tá? Eu sempre costumo utilizar o conhecimento que vocês já adquiriram e mostrar a importância desse conhecimento sempre numa construção cada vez maior, tá? Gente, até aqui, alguma dúvida? Eu vou ativar o áudio de vocês, tá? Só um instantinho. Até aqui, nós temos alguma dúvida? Lucas, Josiane? Não. Então, não. Erasmo. Cadê a Gabriela? Que eu não tô vendo a Gabriela nem a Antônia. Oi. Ó, Gabriela apareceu. Vamos lá, Alfredo, Rainara. Estou aqui. Tá fluindo, né, Gabriel? Relaxa. Gente, misericórdia. Enfim. Mas é isso. Tá aqui. E aí, Gabriel, a cerveja tá gelada? Bossante, aparece. Precisamos ver tua cerveja. Ai, cara. Demais. Esse Gabriel é demais. Não, mano. Ele pirocou a cabeça, ele não vai dar Professor. Oi. Essa para ele aparecer, para o senhor ver o efeito que a quarentena fez nele. Cadê? Deixa eu ver, aparece aí. Cadê o efeito da quarentena, Gabriel? Aparece aí.
Só tô vendo um copinho de cerveja aqui na foto do... Tá aparecendo? Não, ele não tá aparecendo pra mim. Boçante. Gente, E aí, rapaziada? Esse Danilo. Oi, Danilo. Cantar o parabéns do Boçante. tô igual a Hazel Grace. Não, gente, a culpa é das estrelas. Gente, Não mesmo. a quarentena, ela tá no... Assim, inclusive, olha, vocês estão usando o termo técnico errado, tá? Nós não estamos em Isolamento quarentena. social. Pareci. Isolamento, tá? Quarentena, se você tivesse vindo de um lugar com transmissão comunitária ou com risco de contaminação ou apresentando sintomas, tá? Detalhe. Isolamento. E eu peço, por gentileza, para vocês, e que pese o nosso querido presidente tenha dito para tudo voltar ao normal, o que eu peço para que vocês mantenham-se em isolamento para a gente achatar essa curva epidemiológica, tá? Que é muito importante. Olha o Alain mandando bloquear os áudios. Ok. Calma, Alain, calma. Calma, amigo, sem preocupação. Não te desesperas. Então, gente, já são 22h15 para mim. Olha o outro rindo. Quem é esse que ativou? Que eu vou dar-lhe. O Boçante. Eu mesmo, lindão. Pronto, já te Foi o desativei. Boçante. O auge. Gente, vocês ativam só para provocar o professor, né? Eu vou já descontar. Começar a descontar ponto. Vou já começar a descontar ponto. Quem ativar o áudio de novo é menos 10 décimos. Pronto. Tá aí. Quero ver agora alguém ativar. Enfim. Então, como eu estava falando para vocês, deixa o professor falar, Danilo. Ai, vocês são ótimos. Queria saber, eu vou perguntar para Paula se vocês ficavam assim na sala de aula com ela. Eu quero saber se vocês ficavam nessa papagaiada toda. Volta. Não ficava, né, Gabriela? Pois é. Não sei por que na minha vocês ficam. Me aguardem na hora da prova. Eu quero ver se vocês vão ficar assim. Então, vejam. Até então, nós temos alguma dúvida? Tá? Gabriela, tá ok a aula? Tá? Então, gente, por que eu pergunto? Porque, como eu já falei para você, eu tô no celular, então aparece eu bem aqui, aí tem mais um aqui, um bem aqui, outro bem aqui, e a minha imagem aqui no canto. Então, aparece de 3 em 3 alunos. Eu tenho o Note, eu usar o Note, só que a webcam não ia pegar toda a minha beleza, então, enfim, eu preferi usar meu celular. Então, vamos lá. Como eu estava falando desses direitos da personalidade, eles são importantes para uma análise até mesmo de extensão. Até onde vai esse meu direito de autonomia ao próprio corpo? E até onde eu posso usufruir desse direito ao próprio corpo, que é um dos direitos da personalidade que eu já expliquei para vocês aqui, já fizemos um bom aprofundamento. Até onde vai esse direito ao próprio corpo, sem com o qual eu prejudique o interesse de terceiros? E aí percebam uma coisa que é muito interessante, como eu falei para vocês em uma análise anterior, que no caso da mulher, o útero, fazendo uma análise marxista no capitalismo, ele pertencia ao marido e ao Estado, né? Então, por isso que aí nós percebemos uma relativização até ainda hoje sobre um manto de ilegalidade, a respeito de uma interrupção terapêutica do parto ou de um aborto sem que haja motivo expresso para isso. Tá? Só chegar e dizer, não quero continuar com a gestação. Então, isso é muito importante fazer essa análise, porque eu sabendo o porquê que eu não posso fazer determinada coisa, eu consigo rebater esses argumentos. Entendeu? Eu, como jurista, preciso saber por que o direito de autonomia sobre o próprio corpo, ora, ele é relativizado, ora, ele é permitido com um manto de legalidade. E isso se faz necessário porque
Se eu adoto, Danilo, já tô vendo aí você, abraço. Se eu adoto a teoria de que eu posso relativizar esse direito da personalidade, que é o direito de autonomia sobre o próprio corpo, sob um manto da minha autonomia privada, eu tenho que desmistificar que essa autonomia privada seja autonomia estatal. Vocês conseguem compreender? Eu preciso, para negar o discurso de autonomia estatal sobre o meu corpo, principalmente no caso da mulher, e aí envolvendo a questão do aborto, eu preciso negar essa teoria e levantar uma outra teoria que ela tem que ser oposta, que é o direito de autonomia privada, tá? Então, é nesse sentido que os nossos estudos sobre direito à autonomia sobre o próprio corpo vão caminhar, tá? Eu não estou dizendo aqui para vocês que a minha compreensão ela é a absolutamente verdadeira, tá? Eu estou aqui explanando para vocês os direitos da personalidade e, em aspectos polêmicos, eu estou dando a minha opinião técnico-científica para vocês. Porque, como eu falei para vocês, eu não quero os meus alunos como meros operadores do direito. Eu não quero vocês apenas manipulando o direito. Eu quero vocês fazendo o direito. Eu quero vocês construindo o direito. Tá bom? Já são 22h20. Eu peço para vocês desculpas se nós tivemos aqui algumas intercorrências na nossa sala de aula, tá? Deixa eu só ativar o áudio aqui de todo mundo. Peraí. Só tive um probleminha com o meu Wi-Fi, que caiu. Tem problemas. Tem problemas. Então, eu peço desculpas de antemão se nós tivemos alguns probleminhas, alguns travamentos. Meu celular deu uma queda de bateria aqui, mas também já era quase uma aula inteira que estava funcionando, o bichinho não aguentou. Se o senhor quiser ficar falando da música, eu vou ficar ouvindo. Pode? Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, a compreensão, a atenção e todo esse carinho que vocês demonstram pelo direito civil. Mantenham isso, e como eu falei para vocês, eu não quero vocês como meros operadores. Quero vocês como construtores de um direito, e construtores de um direito de forma que padrões pré-estabelecidos moralmente e eticamente não interfiram nos destinatários desses direitos, porque a gente não pode excluir ninguém. O direito foi feito para integralizar e não para excluir, tá bom? Tenham um excelente final de semana. Um grande abraço. Alguém tem alguma dúvida sobre a nossa aula? Esse negócio gravando aí? Professor, sinceramente, eu até gostei desse aplicativo. Obrigada, professor. Eu utilizo o Zoom para as minhas reuniões com os meus clientes. Quando eu faço videoconferência, eu utilizo o Zoom para as minhas reuniões com videoconferência. Só que assim, os meus clientes eles ficam calados enquanto eu estou falando. Aí é por isso que o aplicativo funciona, entendeu? Eu não preciso botar luz. Será que isso não é uma indireta? Gabriel, tira o chapéu, Gabriel. Vou tirar. Então, assim, Chapéu, gente, tenha uma boa noite. Uma em casa. Ih, rapaz. Oi? Pelo amor de Deus, gente. Vamos se Boa noite, professor. Está em isolamento, está em aula. Tá, não terminou a aula, o professor tá aqui. Respeite o professor, pelo amor de Deus. Tá? Mas é isso. Deixar é ótimo, né? Mas enfim, já é o sono. E são efeitos do isolamento social. É verdade. Sentimental. Eu engordei 4 quilos desse isolamento. Então vocês estão entendendo, eu tô imensa. Uma Marcelina. Tá bom, engordei uns 20. Tá sentimental, professor. Ainda bem que a câmera ela filma daqui pra cá. Isso porque eu ainda botei efeito, viu? Tem aqui a opção de botar... Parabéns, moçada. Tem efeito? Tem a opção de botar efeito. Tem aí. Tanto parabéns aí. Próxima aula eu vou assistir. Parabéns, Da reunião. querido aluno.
Vocês vão cantar parabéns pra ele? Bora, parabéns. Parabéns pra você nessa data. Ei, tá bom. Agora tu aparece, né? Parabéns pra você. Parabéns, Gabriel. Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Tá? Estude. Vocês são uma turma em potencial, que tem muito potencial, e eu quero aproveitar todo esse potencial de vocês. Tá? Não deixem de ir na quarentena para quem está com sintoma e de isolamento social para quem não está com sintoma. Não deixem de estudar, não deixem de ler, não deixem de se aprofundar nos estudos, porque isso é muito, muito, muito importante. Tá? Muitos anos de Um grande abraço. E obrigado, professor. Para todo mundo. Presença para todo mundo. Valeu. Falou, professor. Nós, é nós. Um abraço.